E nós vamos fazer contato com o advogado, integrante da Comissão Arnes de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, Belisário dos Santos Júnior. Bom dia, Belisário. Bom dia, queridos amigos. Belisário, nós acompanhamos há pouco aqui na matéria do Lucas Weber, do Brasil de Fato, que ontem foi um dia de desencontros de informações em relação ao desaparecimento do jornalista Dom Phillips e também do indigenista Bruno Pereira, e a Polícia Federal negou que tivesse encontrado dois corpos, encontrou ali material orgânico aparentemente humano, mas que ainda será periciado. Belisário, além da tragédia que representa para os dois desaparecidos e também para suas famílias, o que esse episódio simboliza do ponto de vista da situação dos direitos humanos no Brasil hoje? Ela simboliza o total descaso pelos direitos humanos, principalmente naquela região do norte do Brasil. É uma situação que demonstra que os direitos humanos não são nada. Eu lembro da nota, 36 horas depois do desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Pereira, da nota do Comando Militar da Amazônia, que dizia que estava pronta, tinha condições técnicas de participar das buscas, mas aguardava ordens superiores. Isso e mais, muitas coisas mostram que realmente a busca deles nunca esteve no centro das atenções das autoridades federais. Depois de 3 dias, a pressão internacional, a pressão da sociedade, as buscas foram ativadas e, como se vê, recursos foram colocados à disposição, mas acho eu de maneira tardia. Os direitos humanos são, para o governo federal, o que o seu titular expressa. Eles não são uma aventura. As pessoas que defendem direitos dos indígenas estão se metendo numa aventura, diz o chefe do executivo, e Bolsonaro. E, portanto, isso não é uma atividade normal. Informar, que é o que vocês fazem todo dia, ou mesmo cuidar dos interesses de grupos indígenas, não é uma atividade normal. Então, trata-se de uma aventura. Esse é um disparate, esse é um absurdo. Olha, esse caso chegou no limite. Nós estamos no limite. As pessoas todas estão no limite. E é um limite que não leva necessariamente à desesperança. É um limite que leva... Só nos resta batalhar para mudar essa situação, que eu tenho lido em muitos lugares aí. Então, realmente, o descaso pelos instrumentos que protegem, vamos dizer, os direitos dos indígenas foi mostrado no primeiro dia de governo, em 2019, quando foram substituídos os encarregados da FUNAI por pessoas que não gostam de indígenas, por pessoas que não se entregaram aos indígenas. Eu vi a entrevista do Sidney Possuelo ontem no Roda Viva, e ele dizia exatamente isso. Eles pegaram as pessoas que não gostam de quem elas deveriam proteger e puseram lá num claro sinal a madeireiros, ao narcotráfico, aos pescadores ilegais, aos desmatadores. Olha, para nós, o que vocês fizerem está valendo. É a lei de vale mais quem está do nosso lado. Os outros que fiquem à margem. Agora, Belisário, quando você cita, inclusive, declarações do presidente Jair Bolsonaro no sentido de dizer que, na verdade, teria sido uma aventura, que eles teriam feito escolhas erradas, no caso, isso também foi feito pelo vice-presidente Hamilton Mourão e a própria FUNAI, também se manifestou nesse sentido. Quer dizer, antes, a gente tinha ali, como estratégia de defesa em tribunais de júri, alguns advogados tentando culpabilizar as vítimas para livrar os autores de assassinatos. Por exemplo, isso aconteceu no caso do Chico Mendes, também no assassinato da Dorothy Stang. Só que agora, inclusive, é a própria instituição, no caso a FUNAI, tentando culpabilizar
uma vítima, o Bruno Pereira, no caso, e que, na verdade, a instituição deveria ser responsável também pela sua segurança. Como é que você vê isso, né? Essa tentativa de torcer uma narrativa para apresentar, além do sofrimento que essas famílias já vivem hoje, ainda tentar apresentá-los como se eles tivessem procurado esse tipo de situação. Meu caro, a tentativa de um advogado no júri, ele está exercendo o papel constitucional dele, de tentar defender o seu cliente, às vezes de forma, como no caso, a culpa da vítima, isso já ficou para trás. Não é uma técnica atual, porque ela não leva a nada. Mas é o exercício do papel constitucional. No caso aqui, é a fuga do papel constitucional. É ao contrário. Hamilton Mourão tem que partir para aí, porque ele já está delineando a defesa dele, né? Ele é responsável por aquela área, não é? A FUNAI é responsável pelo que faz ou não faz com os indígenas, e Bolsonaro é o grande chefe. É ele que chama para si. Aliás, ele só faz isso, ele só faz declarações, não é? A gente normalmente vê outros governantes em atos de governo, em atos de declaração, em enunciação de políticas públicas. A gente não vê isso nele. A gente só vê atos eleitorais, atos de declarações ideológicas. Eu acho que é o Brasil que tem que se empenhar numa tática de defesa e defenestrar todo esse povo. E é bom ressaltar também... Defenestrar quer dizer jogar pela janela. E é bom ressaltar também, Belisário, que o próprio Bruno Pereira havia relatado às autoridades que vinha recebendo ameaças, e também ele, na prática, ajudou a elaborar um plano de defesa e estruturação para o Vale da Javari, que acabou sendo engavetado pela FUNAI. Está em análise até hoje, não foi posto em prática. Então, essas pessoas, inclusive, tentaram se proteger, buscaram a própria proteção e a proteção também da floresta, a proteção das comunidades, mas, como você mesmo disse, no governo elas não conseguiram encontrar uma interlocução. É isso. Eu andei lendo as declarações da alta comissária de direitos humanos, e ela desde 2019 vem chamando a atenção. Se fizer uma cronologia, é a cronologia dos problemas brasileiros. A questão das armas, a questão do desmatamento, a questão da não proteção aos defensores de direitos humanos, a questão da violência que se comete com a anuência ou com a omissão do Estado brasileiro em relação aos menos favorecidos. É exatamente a cronologia do que está acontecendo hoje. E neste ano eleitoral, está havendo um crescendo, porque as pessoas lutam por ocupar posições, né? Lutam por vamos dizer, se colocar em posição de, o ano que vem, obter algum ganho com a situação ilegal em que se encontram. Não é? Ou para obter o maior proveito possível enquanto há essa omissão. Porque nenhum governo, seja a ideologia que for, a não ser que Bolsonaro se reeleja, nenhum governo vai deixar de tomar providências. Então, esses setores estão agudizando uma situação para tentar, vamos dizer, obter ganhos na frente. Esse caso infelizmente, é o limite, mas também é um caso remarcável, é o exemplo, é o que a Bachelet fala. O caminho do Brasil são eleições livres e sem qualquer interferência. E você citando a Michelle Bachelet, a alta comissária de direitos humanos da ONU, ontem ela discursou também, destacando que 30 locais do mundo apresentam algumas situações críticas que exigem ação urgente, entre eles o Brasil, que foi citado junto com países que têm conflitos evidentes ali, como o Afeganistão e a Síria. Do ponto de vista internacional, a imagem do Brasil, diante não só desse desaparecimento, mas de inúmeros outros fatos, inúmeros crimes cometidos, não só na
na região amazônica, mas em todo o país. A gente lembra também ainda do caso não solucionado do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Tudo isso vai causando um dano na imagem do país que vai ser difícil de recuperar a curto prazo, Belisário? Olha, só para relembrar, Bachelet falou isso em 2020. Em 2020, ela colocou o Brasil, já em 2020, ela colocou o Brasil pela questão das armas, pela questão já na pandemia, da inação do governo federal, ela colocou o Brasil entre os 30 piores lugares, né, os lugares de maior violência. E sim, vai ser muito, muito complicado rever todo o retrocesso. Alguns desses retrocessos, a Justiça, principalmente o Supremo Tribunal Federal, ajudou a não se implantarem, mas o que você vai fazer com as centenas de milhares de armas em mãos de grupos de caçadores, de clubes de tiro? Como se vai fazer isso? Como vai se rever isso? Né? Isso é uma situação, e todo esse povo influenciado pela ideologia e pelo discurso de ódio, não é? Quer dizer, o que se instaurou no Brasil foi realmente esse ambiente de ódio em que o capitão é protegido a qualquer custo por infelizmente, uma minoria ativa, mas muito atuante. Como é que vai ser revisto isso, né? Com que tranquilidade um futuro governo trabalha para rever esses retrocessos, né? Vai ser extremamente difícil. E a participação de outros tipos de proteção. O blogueiro Alan dos Santos, por exemplo, sequer foi incomodado nos Estados Unidos. Nós temos um tratado de extradição que não cobre exatamente os crimes que ele é acusado, mas nós temos um pacto na área criminal, né, um acordo de cooperação criminal, pelo qual ele pode sim ser devolvido ao Brasil. Será que o pedido foi feito de forma correta? Então, uma série de cumplicidades que a gente vai descobrindo como levantar, né? A sua pergunta é o que vai acontecer, né? Nós vamos levantar o tapete e vamos descobrir coisas inimagináveis, né? Que mostram como chegamos nesse estado. Belisário, inclusive, né, essa questão do Alan dos Santos, a oposição denunciou Bolsonaro e pediu o afastamento do ministro que se encontrou com Alan dos Santos nessa última viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, né? Então, cria-se na prática um crime de permissividade para que sejam cometidos diversos delitos por apoiadores do presidente, Belisário? Isso vai ser chamado, vamos dizer, quando chegarmos a um estágio não de democracia ameaçada, quando superarmos isso, vai ser chamado de ação do crime organizado, não é? Porque só pode ser isso, só pode ser isso. Quem deve cuidar de fazer o pedido de cooperação com os Estados Unidos, um pedido bem feito, para que se aplique o acordo que vigora entre nós desde 2001, se encontra e festeja o blogueiro, e passeiam de motocicleta, olha, isso é inimaginável. Isso faz lembrar, vamos dizer, alguns filmes sobre republiquetas de bananas em que se perdeu o decoro. É isso que está acontecendo, né? Os direitos humanos são ameaçados porque nós não, o governo perdeu o decoro. E vai ser difícil recuperar isso, e não vai ser num mandato, vai ser muito difícil, vai haver resistências. A gente lembra, meu caro, quando acabou o regime militar, que a gente achou, bom, acabou o regime militar, não, porque as pessoas estão situadas em determinados pontos, elas vão se esconder, se retrair, e aí, num determinado momento, aparece uma decisão aqui, uma decisão acolá, e a gente vai verificar, como verificamos que o sistema de informação do regime militar ficou montado
dura mais de, como eu vou dizer, 20, 30 anos, né, se é que alguma vez foi desmontado, o regime está vivo, né, se comunicando, porque as pessoas são funcionárias públicas, não podem ser exonerados sem uma prova efetiva. Então, vai haver durante muito tempo essa luta contra os bastidores, né, contra os porões, como se falava antigamente, do atual governo federal. Belisário, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço a vocês nesse dia tão complicado, mais um dia complicado das nossas vidas. Abraço. Conversamos aqui com o advogado integrante da Comissão Arnes, Belisário dos Santos Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.